Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje começando o Evangelho de João, estudando os capítulos 1 a 3 desse livro. Curte, se inscreve no nosso canal, também acessa o site pastoredilson.com para se associar ao Maximize e patrocinar esse projeto. Nós vimos os 3 primeiros evangelhos, que são chamados por alguns estudiosos de sinóticos. Essa palavra traz uma ideia de visão combinada e eles contam basicamente a mesma história de forma complementar. O Evangelho de João, porém, possui uma estrutura diferente dos outros e também um outro objetivo. O próprio João relata, capítulo 20, versículos 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Além de mostrar que Jesus é o Cristo, o autor, citado como o discípulo a quem Jesus amava, relata a história de Jesus em uma perspectiva mais intimista, com muitos eventos que não aconteceram diante das multidões e com muitos diálogos que foram realizados em privado. O capítulo 1 em si já é de uma profundidade teológica incalculável. Os versículos 1 a 3 afirmam: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. É impossível ler esse trecho e não lembrar de Gênesis capítulo 1. E essa era a intenção do apóstolo João, mostrar que Jesus existia com Deus desde a eternidade como o Verbo, expressão grega que é da palavra logos, que pode significar também palavra ou ideia, conceito. Deus criou o mundo pela palavra, o que significa que Ele criou o mundo através do próprio Jesus, que é a palavra encarnada. Jesus não começou a existir a partir do seu nascimento na terra. Ele já existia desde o princípio e no seu nascimento o que houve foi o que diz o versículo 14 do capítulo 1. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus veio com graça e verdade. E somente no capítulo 1 de João já vemos ele sendo chamado de Verbo ou Palavra de Deus, vemos ele sendo chamado de Filho do Homem, de Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Rabi, que significa mestre, Messias ou Cristo, Rei de Israel e Jesus de Nazaré. E a mensagem, somando todos esses significados, fica muito clara. Jesus é aquele que veio como um homem, historicamente comprovado, da cidade de Nazaré, é o rei messiânico e mestre de Israel, mas também é, ao mesmo tempo, o Filho de Deus, que sempre existiu com ele, que criou o mundo e que morreu pelos pecados da humanidade. Vale a pena também destacar no capítulo 1 o chamado de Natanael ao ministério. Esse discípulo tornou-se crente por causa da habilidade de Jesus, de saber o que passava-se no coração das pessoas e também de enxergar o que acontecia no privado, em oculto. Mas Jesus mostra para ele que a sua crença em Jesus precisava de mais conteúdo. O Filho do Homem era muito mais do que um operador de milagres. Ele era também a ligação entre o céu e a terra. A Bíblia diz no capítulo 1, versículos 50 a 51. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essas. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Não devemos crer em Jesus apenas pelos milagres que Ele faz em nossas vidas. O principal de tudo é que Ele é o único caminho de acesso ao céu. E é essa a mensagem que vamos aprender no Evangelho de João. Os capítulos 2 e 3 são tão profundos que não caberiam em detalhes nesse vídeo. Mas, em resumo, nós podemos ver Jesus se encontrando com 3 instituições judaicas clássicas. E em cada caso, Jesus mostra que Ele é a realidade para a qual cada uma dessas instituições apontava. A primeira instituição é
a festa de casamento. No primeiro milagre de Jesus, ele transforma quase 720 litros de água em vinho da melhor qualidade, ao final de uma grande cerimônia. Jesus chama também nesse momento Maria de mulher, fazendo ela perceber que aquele estágio simples entre mãe e filho havia acabado e o ministério público de Jesus iria começar. Ela diz para o povo naquele lugar: façam tudo o que ele mandar. Vemos João chamando esse milagre de sinal, porque o profeta messiânico Isaías já havia declarado a respeito desse momento. Capítulo 25, versículo 6, a Bíblia diz que neste momento, neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. A segunda instituição que se encontra com Jesus é o templo, o lugar onde na antiga aliança o céu e a terra se comunicavam e Deus se encontrava com o seu povo. Jesus se coloca como autoridade sobre o templo e quando os líderes se levantam contra ele, Jesus afirma: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Jesus estava ensinando que a sua morte sacrificial seria em breve o novo lugar onde o céu e a terra se encontrariam. Seu corpo era a realidade para a qual o templo da antiga aliança apontava. A terceira instituição é o sistema de ensino rabínico, o ensino da lei pelos fariseus. Nós vemos um mestre da lei chamado Nicodemos reconhecer numa reunião secreta que Jesus era um mestre enviado por Deus. Mas Jesus, num dos ensinamentos mais poderosos de todo o Novo Testamento, vai mostrar que Israel e a humanidade inteira não precisavam apenas de novos ensinos. O homem precisava de um novo coração. A Bíblia diz em João 3:3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Nascer de novo significa reconhecer que é pecador, arrepender-se do seu pecado e receber Jesus como Senhor e Salvador no seu coração, através de uma confissão de fé com a sua própria boca. Mas isso era radical demais para Nicodemos, que não entendia das coisas do Espírito, apenas da lei. E Jesus ensina que, assim como o vento, que não sabemos de onde vem, nem para onde vai, podemos apenas sentir os seus efeitos, podemos também ver os resultados do novo nascimento nas nossas vidas, a maior transformação na vida de um ser humano, mas não conseguimos entender com a nossa mente como Deus opera esse milagre através de Jesus. Nessa conversa com Nicodemos, vamos entender a maior verdade do Evangelho que iremos estudar aos poucos durante esse livro de João. O capítulo 3 e versículos 16 e 17 afirmam: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Esta salvação, através de Jesus, esse novo nascimento, está disponível para mim e para você. E nos próximos vídeos nós vamos entender como Jesus conquistou essa salvação para todos. Até o próximo vídeo, onde falaremos os capítulos 4 a 6, mas eu quero ouvir aqui os teus comentários e as suas dúvidas a respeito do Evangelho de João.